nosso irmão Anderson. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Quantos estão felizes em Jesus essa noite? Amém? Amém. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui como igreja no meio de vocês, como família também. Tenho aproveitado bastante, estreitado alguns laços e falar nessa noite acerca do tema que foi proposto vai nos fazer ler um pouquinho mais, mas não vai ser uma leitura exaustiva, não vai ser uma leitura cansativa, porque já que o tema dessa noite é uma pergunta, o nosso objetivo é, a partir da palavra, encontrar uma resposta. O tema é mensagem da cruz, loucura ou poder? Isso é uma pergunta. Quando nós olhamos para a cruz, qual é o sentimento que nós temos? Ou será que se nós nos colocamos no lugar de alguém que ainda não é convertido, por exemplo, qual que é o sentimento que ele tem quando ele olha para a cruz, quando ele olha para umas luzes parecidas com aquela que a Helena fez? Né? Por que a cruz é o nosso símbolo assim, primário quando nós falamos de cristianismo? Então, nós vamos partir de 1 aos Coríntios. E ao invés de começarmos do versículo 18, quando Paulo já aborda o assunto acerca da cruz, nós vamos começar do versículo 10. 1 aos Coríntios, acerca da vida da igreja, de como a igreja é o livro mais importante do Novo Testamento. Porque Paulo vai se aproveitar de uma situação e ele vai passar toda a doutrina da igreja, e nós usamos o livro de Corinto para ter exemplo de muitas coisas, né? Como os dons operam na igreja, como é o batismo, como é a ceia do Senhor, questões acerca de casamento, questões acerca de divergências teológicas, tudo isso Paulo concentra no livro de Corinto. E é por isso que eu tenho certeza que ainda é um livro importante para nós hoje. Então o texto de 1 aos Coríntios, a partir do verso 10, vai dizer assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo e eu de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está porventura Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, e além desses eu não lembro se batizei mais algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está então o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Feche seus olhos um minuto, ore comigo. Pai, essa é a sua palavra, suficiente, plena, perfeita no objetivo que ela tem, de ir ao mais íntimo do nosso ser. Por isso eu oro no nome de Jesus, que nós, como igreja nessa noite, recebamos tudo aquilo que o Senhor quer nos acrescentar, ao nosso entendimento, à nossa fé, ao nosso sentimento comunitário. Pai, não permita, Senhor, que possamos perder alguma coisa. Eu te peço que nos una num único pensamento nessa noite. Que toda distração, todo sentimento externo, indiferente ao que está acontecendo aqui agora, possa ser dissipado, Pai. Fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Então todo o assunto tem um porquê. Para Paulo falar da cruz aqui, ele teve uma provocação.
Afinal de contas, a carta à igreja de Corinto é uma resposta acerca do que Chloe tinha dito. Paulo vai dizer que ele ficou sabendo a partir da família de Chloe que a igreja estava tendo alguns problemas de dissensões. Então a Bíblia não diz muito sobre Chloe, mas eu acredito que lá na comunidade o pessoal achava ela meio fifi, né? Porque ela foi quem comunicou a Paulo acerca daquilo que estava acontecendo. Mas ela não errou naquilo que ela fez. Na verdade, ela demonstrou uma preocupação, porque ela via todos os dias a igreja inflamada em questões teológicas. Em Atos capítulo 18, nós temos o panorama da plantação da igreja em Corinto. A Bíblia vai dizer que Paulo sai de Atenas, vai para Corinto, e lá ele começa a pregar inicialmente para os judeus. E ele fica um bom tempo debatendo e convencendo alguns acerca da fé em Jesus. Mas em determinado momento ele percebe que pregar para os judeus não estava sendo muito proveitoso. De maneira que a Bíblia vai dizer que ele bate o pó das sandálias dos seus pés e se dirige a pregar especificamente para os gentios. E é nesse contexto que a igreja de Corinto começa a surgir, começa a acontecer. E Corinto era uma cidade estratégica. Ela era uma cidade que o comércio era muito forte. Então era uma cultura difusa, tinha comerciante, tinha negociadores, tinham pessoas de outras nações que se estabeleceram em Corinto, de maneira que a cidade tinha várias culturas. Por isso é que Deus diz a Paulo, quando Paulo está pregando ali, ninguém vai te fazer mal nenhum, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Estrategicamente, para o avanço do Evangelho alcançar outras nações, Deus fez com que Paulo e alguns outros apóstolos pregassem ali em cidades portuárias, porque o Evangelho também saía pelos navios. Mas quando Paulo sai de Corinto e vai para Éfeso, Apolo chega lá. E a gente tem o que a Bíblia diz acerca de Apolo, que ele conhecia a Bíblia até o batismo de João. Priscila e Áquila que provavelmente inserem ele no batismo com o Espírito Santo. Então, diferente de Paulo, que era mais avivado, a gente tem essa ideia que Apolo era mais guardado, talvez um bom batista, vamos dizer assim. Isso começa a gerar na igreja um sentimento de que uns preferiam a maneira de Paulo pregar, outros já gostavam mais da maneira de Apolo pregar, outros vão falar de Pedro e alguns vão falar do próprio Cristo. Afinal de contas, talvez ali algumas pessoas vivas ainda tinham visto Cristo pessoalmente. E isso começa a gerar dissensão na igreja. Então, o pessoal lá da casa de Chloe comunica a Paulo como plantador da igreja: olha, está tendo problema aqui. E é nesse ato que ele vai escrever a carta à igreja de Corinto, que é uma resposta a todos os problemas que provavelmente foram listados quando ele toma ciência do que estava acontecendo lá. Isso é importante para a gente entender que Paulo aqui está respondendo a uma provocação que primeiro foi feita a ele. E aí ele começa a dizer, primeiro, do versículo 1 até o versículo 10, eu tenho muito orgulho de vocês. Vocês são uma igreja preciosa. Deus deu a vocês todas as riquezas do que diz respeito aos dons espirituais. De nenhuma igreja no Novo Testamento nós temos tal informação que eram tão prolíficos nos dons espirituais como a igreja de Corinto. Então a igreja de Corinto era, em tese, uma igreja bem pentecostal. Os irmãos eram avivados. Eu imagino ali que nas reuniões, nos ajuntamentos, todo mundo queria comunicar alguma coisa. Só que o dom ainda não definia o caráter da igreja. À medida que eles eram muito crescidos nos dons, eles ainda eram pouco crescidos em caráter. Eles ainda precisavam de um tratamento de caráter. Então você pode conhecer na sua caminhada cristã alguém que é muito evoluído nos dons, mas você vai perceber algumas falhas de caráter. E nós não podemos cometer o erro de tratar o dom como fim do cristão. O dom é parte do trajeto, o dom é algo que se recebe, mas a maturidade cristã é o nosso objetivo. E é justamente por conta disso que ele vai dizer, olha, como confirmação do testemunho de Cristo, vocês têm todos os dons, mas essa briga que está acontecendo entre vocês precisa acabar. E ele vai falar assim, por que vocês estão dizendo que alguns me preferem ao invés de Apolo? Foi eu que salvei vocês? Não. Foi Apolo? Também não. Foi Pedro? Também não. E ainda os que diziam acerca de Cristo diziam de uma maneira errada. Que eles não tratavam Cristo como grande salvador, mas como grande pregador. E aí ele vai começar a dizer o seguinte:
eu agradeço a Deus porque eu não batizei nenhum de vocês, porque Cristo não me enviou para o batismo, mas Ele me enviou para pregar a mensagem da cruz, e eu preciso pregar a mensagem da cruz para que ela não seja uma mensagem vã, porque a palavra é loucura, a pregação da cruz é loucura. E aí eu quero te devolver as informações de alguns minutos atrás, quando eu te disse que quando Paulo começou a plantar a igreja lá, ele estava falando especificamente para dois povos, os gentios e os judeus, e a mensagem da cruz era um problema para ambos, porque quando a gente fala do judeu, quando a gente fala de um povo que esperava o Messias, falar para eles que o Messias prometido, aquele que viria, devolver o reino e toda a glória do reino e se assentar perpetuamente no trono, morreu numa cruz, era loucura. Afinal, quando Moisés dá a lei ao povo, a gente vê lá as maneiras que as pessoas morriam quando eram pegas ali nos seus crimes, e tinha apedrejamento, tinha todo tipo de morte, morte à espada, mas a Bíblia vai dizer que a morte mais humilhante, a mais horrenda, a mais cruel e a morte maldita era a morte de cruz. Então, você dizer para o judeu que o rei deles tinha vindo e morrido numa cruz era loucura. Aquilo era loucura. Como assim você está dizendo que se houve realmente o fato de que Deus já veio como o Messias, ele morreu ali na cruz para todo mundo ver? Isso era loucura. E quando ele pregava para os gentios, que ali eram influenciados pela cultura grega, a gente tinha um outro problema. Os gregos, os filósofos gregos, que até hoje influenciam na nossa cultura, no nosso direito, eles buscavam com toda a filosofia a resposta para uma coisa: para um homem perfeito. Todos os questionamentos dos grandes pensadores do mundo antigo era para responder uma única pergunta: se havia um padrão de pessoa perfeita, plena fisicamente, plena no conhecimento, plena no que ela fizesse. A perseguição grega no âmbito da filosofia era a figura de um homem perfeito. E é justamente esse o enfoque de Lucas quando ele escreve o Evangelho para Teófilo, que era um homem grego. Teófilo, esse homem veio. Lucas, ele apresenta a figura de Jesus como um homem perfeito no seu Evangelho. Só que você diz assim para alguém grego ou de cultura grega: esse homem perfeito que a filosofia de vocês procura, ele já veio. E ele morreu pelos imperfeitos. Ele morreu pelos fracos, ele morreu pelos pecadores, ele morreu pelos perversos. Então, para ambos, para o judeu e para o grego, a mensagem da cruz era uma mensagem de loucura. Ela não respondia à pergunta de nenhum dos dois. Ela não respondia às buscas de nenhum dos dois. E é por isso que Paulo vai dizer que na sabedoria de Deus, a mensagem da cruz não pode ser reconhecida por sabedoria humana. Isso é fantástico, é maravilhoso, eu preciso que você entenda isso. Nem a filosofia grega, ou a religião judaica, ou todas as outras correntes de pensamento que se tem até agora e que nos influencia hoje, respondem à pergunta do Evangelho acerca de um Deus que se faz homem e morre pelos pecadores. E aí nós entramos na ênfase, no nosso ponto de partida. A mensagem da cruz, ela é loucura ou é poder? E a resposta, o próprio texto vai dizer: ela é loucura e é poder. Para os que se perdem, é loucura, mas para a comunidade dos salvos é poder de Deus. Se você sair daqui por um pouquinho de tempo, subir e chegar agora ali em Vargem Alta, está tendo o famoso Carnaval das Montanhas. As pessoas estão ali perdendo seu tempo em bebedeira, drogadição, orgias e todas as coisas que a cultura carnavalesca do Brasil proporciona. Para eles, loucos somos nós, que viemos para uma escola, como igreja, para aprender a palavra, para brincarmos juntos, para ter uma gincana. Nós é que somos loucos do ponto de vista de quem está de fora. Porque para eles essa é uma vida desperdiçada. Então, será que você nunca se perguntou
como eles não conseguem ver e entender. Como eles não conseguem perceber que o que nós estamos fazendo, na verdade, está gerando vida, está gerando comunhão. Eu creio que só no fato de nós estarmos juntos, alguns problemas espirituais já estão resolvidos, sabia disso? Eu creio que só o fato de estarmos juntos já faz com que uma pessoa que se sinta só seja curada. Porque é inevitável nós estarmos aqui juntos esses dias todos e a gente não trocar uma ideia, não passar um pelo outro no corredor. Talvez aí você tenha alguém no seu time da gincana que você não conheça e você vai depender dele para somar ponto. Isso é igreja. Mas quem está de fora não nota isso. Então nós temos esses dois pontos de vista. Para quem está de fora e se perde é loucura. Mas para quem está de dentro e já conhece a mensagem, é poder de Deus. E por que é que Paulo entra nesse assunto? Porque as dissensões teológicas que estavam acontecendo na igreja de Corinto era para ter o pregador favorito, era para ter a eloquência favorita. Não, eu gosto do Apolo porque o Apolo ele é mais enfático, né? O Apolo ele gosta de dividir o sermão em 3 pontos. Ah, mas o Paulo ele chega aqui, ele tem uma revelação e ele prega a revelação no ato. Então eu prefiro. E Paulo está dizendo, vocês estão errados por isso. Porque estando no centro da situação, conseguem ainda olhar para coisas que não são o núcleo da situação. Quantas coisas nós perdemos por pensarmos assim muitas vezes? E nós fechamos os olhos para algumas coisas que Deus está fazendo. Porque não é do jeito que eu gosto, não é do jeito que eu pretendia. Porque o repertório do culto eu não gostei. Aí Deus me falou. E nós temos uma tendência a criar esses estigmas dentro da fé. E isso dificulta ainda mais quem vem de fora. Mas então Paulo ele continua dizendo, olha, os judeus eles pedem um sinal. E os gregos eles buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Às vezes a gente falando aqui e tentando imaginar a história, nós não conseguimos perceber a profundidade disso. Que a cidade de Corinto era uma cidade extremamente misturada. E era uma cidade que uma das culturas mais difundidas era que tudo que o Corinto precisava resolver, ou ele resolvia em questões sexuais, ou questões de glutonaria. O Corinto, ele era em tese o devasso. Nas comunidades ao redor, quando você ia identificar alguém da cidade de Corinto, era aquele cara que, final de semana, ele saía para enfiar o pé na jaca. E Paulo começa a pregar nesse lugar, tendo que trazer todas essas pessoas diferentes para um único denominador comum. E ele precisava fazer com que essas pessoas entendessem então o que era a mensagem da cruz. Porque veja bem, olha ao seu redor, nós não somos do mesmo tamanho, não temos o mesmo corte de cabelo, não temos o mesmo status social, nós não temos o mesmo endereço, nós temos muito mais coisas de diferente do que coisas em comum. Mas a coisa de fato em comum que nos reuniu no mesmo lugar foi a mensagem da cruz. Então esse era o desafio da cidade de Corinto. Paulo tinha que direcionar todas aquelas pessoas diferentes a olhar para o mesmo lugar. E quando ele percebeu que elas estavam começando a olhar para o lado errado, ele urgentemente escreve a carta que é a resposta para N situações que acontecem na igreja. E ele segue a sua dissertação dizendo: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, e nem muitos os nobres que são chamados, em tese. Se Deus tivesse realmente a fim de chamar só os eruditos, se Deus tivesse um plano só para os filósofos, ou só para os profundos estudiosos da religião, se Deus tivesse um plano de salvação que envolvesse só os mais profundos estudantes de teologia, ou se ele tivesse um plano de salvação só para pessoas que fossem entendedoras da mais profunda sociologia, bom, essa mensagem não seria para mim, que eu não sou nenhuma dessas coisas. E não seria para muitos de nós. Paulo está dizendo, Deus não tinha objetivo nenhum em estabelecer uma mensagem que fosse de difícil compreensão só para que aquele grupo seleto dos mais estudiosos entendessem. Na verdade, a mensagem da cruz é tão simples
que uma criança pode entender. Então, Deus ele criou um grande paradoxo, porque a maior sabedoria dele é a mais fácil de entender. O maior amor de todos é o amor mais acessível de todos. A mensagem mais completa, a mensagem que até os anjos desejam pregar, a mensagem que está na ponta da nossa língua, é a mensagem da cruz. Então esse é o paradoxo. Um Deus tão grande que cabe dentro de nós. Um Deus que tem tanto amor, mas ainda assim ele consegue resumir esse amor num retiro como esse. Quando nós temos gestos de afeto um pelo outro, nós estamos ensinando que é o amor de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, vocês estão querendo subir um degrau totalmente desnecessário. Não que o conhecimento seja ruim, não que aprender seja ruim, não que você buscar algo além seja ruim, mas o segredo de tudo é a simplicidade. Porque ele não chamou muitos nobres, nem muitos sábios, ele não chamou muita gente de poder. Na verdade, ele chamou as coisas mais loucas desse mundo. Na verdade, ele chamou os improváveis. Na verdade, ele chamou aquele que estava caindo pelos cantos e aquele que já não tinha mais interesse em viver. Então eu queria fazer um desafio real agora, só para você entender o que é a mensagem da cruz. Quem aqui é um improvável de Deus, levanta a mão. Do tipo, a minha vida já não tinha mais rumo, ou eu não tinha nada para fazer e a mensagem da cruz me alcançou. Glória a Deus. Essa é a mensagem da cruz. Se nós ouvirmos algumas histórias aqui, ou talvez você tenha ouvido já a história de algumas conversões em outros lugares, você vai perceber que na verdade Deus tem algo maravilhosamente grande com aquelas pessoas que geralmente não se davam muito por elas. E aí ele puxa aquela pessoa de um monturo, ele puxa aquela pessoa da valeta, ele puxa aquela pessoa de um contexto familiar onde ela não tinha grandes projeções, ele pega essas pessoas e transforma essas pessoas nas portadoras da maior mensagem do mundo. Isso é fantástico. Jesus esteve com os maiores líderes religiosos de sua época, ele chamou pescadores, gente, cobradores de impostos para pregar sua mensagem. Ele mesmo já dizia, eu não tenho muito interesse nos grandes, mas eu gosto é daqueles que são do dia a dia. Eu gosto é daqueles que entram em lugares que poucas pessoas entram. É por isso que essa mensagem nos salvou. Porque nós somos o alvo da mensagem da cruz. Quando ele está dizendo isso aqui, e ele está devolvendo então esse questionamento, respondendo à briga teológica que estava acontecendo, ele tinha uma preocupação de que a igreja perdesse o interesse naquilo que fosse primordial, na simplicidade. Porque lá na frente, quando nós vamos nos aproximando ali do capítulo 10, 11, 12, a gente vai perceber como que os problemas de teologia ou os problemas de comunhão dentro da igreja estavam matando, irmãos. Até a ceia do Senhor, que era para ser um momento de comunhão, estava se tornando um momento de guerra. Porque os irmãos que tinham muito, ao invés de dividir com quem não tinha nada, eles se juntavam entre eles, comiam muito, bebiam muito, e os outros não tinham nada. Então Paulo para tudo e diz, se nós perdermos isso, nós perdemos a vida da igreja. Se nós perdermos o foco de que a mensagem da cruz é a mensagem que nos torna um, nós perdemos a vida da igreja. Se nós perdermos então esse sentimento de que não importa o que eu tenho ou o que eu não tenho, mas eu gosto de estar na vida da igreja, porque a mensagem da cruz que te salvou também me salvou, se nós perdermos isso, nós perdemos tudo. E o panorama não é bom quando nós olhamos esse ponto de vista. O panorama não é bom porque nós temos visto que algumas igrejas agora estão parecendo mausoléus. Alguns pastores agora já não têm o gabinete acessível, né? Eu penso que se você tem que marcar um horário de mais de uma semana para falar com o seu pastor, então alguma coisa está errada. Porque o pastor longe da igreja ele tem que ser alguém acessível. E agora você tem o pastor celebridade. Não, você tem que marcar um horário, vamos ver se tem uma vaga. Isso não é a vida da igreja. Pense no pastor literal. Se ele esperaria 10 dias para ir buscar uma ovelha que estava caída lá no penhasco. Ele não esperaria isso jamais. Então, o cenário, quando nós olhamos para a nossa realidade, é um cenário de uma igreja que tem que voltar para a mensagem da cruz.
Porque quando essa mensagem para de se tornar uma mensagem louca, uma mensagem curiosa, uma mensagem que dá um nó assim na nossa cabeça, e ela se torna uma mensagem totalmente assim, motivacional. Não, essa é uma mensagem para te deixar legal. E aí você vai para sua casa, aí se torna uma mensagem que perde o seu objetivo. Uma das coisas que nós aprendemos aqui nas primeiras linhas, antes de partir para o desfecho, é que a mensagem da cruz soa desagradável. Sabe qual que era o maior problema de Paulo pregar para um grego? E que ainda é o problema de pregar para nós, é que nós temos uma inclinação a que nós é que fizemos. Então, eu é que fui lá, eu é que cheguei, eu é que conquistei, porque nós temos essa propensão de querer que a vitória seja nossa, a conquista seja nossa. E aí Paulo pregava assim, olha, tudo que tinha que fazer, Jesus já fez. Ele já morreu, já ressuscitou, já abriu um novo e vivo caminho. Aí você, o que eu tenho que fazer? Você tem que seguir. Não, mas não tem nada que eu possa fazer para mostrar minha força, a minha inteligência, para mostrar que eu sou bom, para mostrar que eu sou habilidoso. Olha, no que diz respeito à salvação, todas as coisas já estão prontas. A partir da cruz já nos foi dada todas as coisas. Glória a Deus. Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele diz exatamente isso, né? Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, quando nós, como igreja, estamos em Cristo, nós já temos acesso a todas as bênçãos que estão no lugar espiritual e celestial. Nós temos aqui acessar. Às vezes a gente quer fazer do zero, criar um problema que não existe, quando na verdade é o estar em Jesus. É o estar em Jesus que vai abençoar seu casamento, sua família, seus negócios, seus bens. Então a gente quer forçar uma situação que já nos foi dada tão gratuitamente, tão graciosamente, que às vezes fica difícil até de concordar com isso. Porque nós queremos colocar o nosso nome embaixo, nós queremos que o nosso nome esteja lá na cartolina. Eu também fiz parte disso, quando na verdade o Senhor é que fez todas as coisas por nós. Você consegue me entender? Amém? E aí ele vai partir então para o versículo 30, e nós vamos entrar no capítulo 2. Porque Corinto, né, a carta à igreja de Corinto, hoje ela tem a divisão de capítulos e versículos, mas é uma leitura discorrida. Então não é porque muda o capítulo que muda o assunto. É só para a gente se localizar mesmo. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós não temos parte em nada fora do Senhor. Se nós queremos nos gloriar de uma coisa, que nós nos gloriemos de estar nele. Porque ele é quem nos dá acesso a todas as coisas. 2 versículo 1, a gente vai ler mais um pouco agora. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E eu queria fazer mais uma pausa. Vamos focar aqui no que Paulo está dizendo. Alguns historiadores vão dizer, e essa informação ela é só nível de curiosidade, que Paulo ele não era tão eloquente, ele tinha muito conhecimento, mas para falar ele era assim um pouco travado. Então ele mesmo diz, quando eu fui começar a igreja e quando eu cheguei como missionário na cidade, eu não fui com sublimidade de palavras, eu não fui o coach Paulo. É basicamente o que ele está dizendo. Eu não cheguei com uma maleta e um blazer e falei, olha, 5 passos para você alavancar a sua vida espiritual. Não, Paulo não fez nada disso. Ele pregou a mensagem da cruz. E ele diz que a confirmação da mensagem da cruz não estava na pessoa dele. Não vamos acreditar nessa mensagem porque é o Paulo que está pregando. Pelo contrário, é porque haviam manifestações do Espírito e de poder. É aqui que entra a importância dos dons espirituais. E é aqui que Paulo quer que a igreja entenda que eles tinham muitos dons, não era para ficar fazendo firula com dom.
era para que o dom fosse usado na medida certa, no momento certo, com o objetivo certo. Era para que uma cura levasse a uma conversão. Era para que uma palavra profética animasse o irmão. Era para que uma palavra de conhecimento abrisse portas de entendimento. Então Paulo está dizendo, vocês creram não por causa de mim, mas é porque eu pregava e demonstrava o Espírito e o poder de Deus para você. Eu não pregava em sublimidade de palavras, o que confirmava a pregação era que no ato da pregação o Espírito visitava a igreja, e quando ele visitava a igreja tinha confirmação de que a mensagem da cruz é verdade. Glória a Deus. Então, há 6 anos atrás, quando nós plantamos a congregação aqui, havia uns irmãos de tradição profundamente católica que não queriam ouvir a palavra porque eu já tenho Bíblia em casa, o Jesus é o mesmo Jesus, eu não quero dar uma abertura para esse tipo de coisa. Mas, geralmente as pessoas, por trabalharem na roça, em lavoura, elas tinham dores de coluna, inflamação e alguns outros problemas. A gente não tinha abertura para pregar. Então a gente deixava um versículo e orava por essas pessoas. E essas pessoas eram curadas. E no ato da cura elas percebiam que Jesus estava entre elas. Então, se nós como igreja, se nós como pentecostais, bons pentecostais que somos, enterramos o nosso dom, enterramos aquilo que Deus nos deu para ser uma demonstração de que o Espírito se move, o Espírito opera, o Espírito trabalha, as pessoas elas vão dizer, eu já sei do que você vai me falar, eu já ouvi falar desse Jesus, eu já visitei uma igreja, talvez já visitou até a sua igreja. Que as pessoas geralmente me perguntam assim, você é da metodista? Já fui lá. Então, tudo para que você não consiga pregar para essas pessoas. Mas, deixa o Espírito Santo chegar onde nós não podemos chegar. Às vezes a gente quer ir no nosso jeito, com o nosso convencimento. Não, eu sou seu amigo, não te diria outra coisa que não fosse verdade, mas a pessoa ela está fechada. E nós queremos vencer essa barreira com a nossa força. Nós queremos obrigar a pessoa, não, você vai receber Jesus sim, pronto. Mas infelizmente não funciona. Desse jeito não vai. Deus sabia disso. E na sua sabedoria Ele nos deu o dom do Espírito Santo. Então eu queria dizer para você nessa noite, no nome de Jesus, não sei quais são os seus dons, ou se você busca por algum dom, e eu não sei há quanto tempo o seu dom não é ativo, há quanto tempo você não coloca o seu dom em prática, mas no nome de Jesus, permita que o Espírito Santo faça a partir de você, porque são por esses canais que o seu colega de trabalho, o seu familiar, até a pessoa que não gosta muito de você, eles vão receber de Deus. Paulo está dizendo que confirmava a minha pregação, não era eu mesmo, mas era o Espírito Santo que podia fluir nos lugares que eu pregava. E eu acredito muito mesmo, pela presença de Deus nesse lugar, que o Espírito Santo ele flui no nosso meio essa noite, com renovo, com fogo, com presença. E é isso que nós temos que buscar. Sair daqui não cheios para nós mesmos, né? Mas como está escrito ali na camisa do Filipe, que ele possa nos encher até que nós transbordemos. Porque quando eu transbordo, eu alcanço quem está do meu lado. E ele segue o texto dizendo, todavia, versículo 6 agora, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo e nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. É por isso que o entendimento foi fechado, porque Cristo precisava vir para morrer, e para isso o entendimento daquelas pessoas tinha que estar fechados, porque se tivessem conhecido, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu sei que você conhece o versículo. E eu sei que tem pessoas que talvez nunca se atentaram ao que está escrito na linha de baixo. Porque tem um irmão que ele tem essa expectativa futura, né? O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Só que na verdade Paulo está citando Isaías 64, quando Deus traz uma promessa de reerguer o seu povo,
e de trabalhar no meio do seu povo. A palavra vai dizer que desde a antiguidade nunca se viu e nem ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. Isaías 64. Paulo, ele parafraseia Isaías, como ele vai fazer muitas vezes nas outras epístolas. Só que ele não para na profecia de Isaías. Ele não para dizendo, olha, aquilo que os olhos ainda não haviam visto, e nem os ouvidos ouviram, e nem tinha subido ao coração do homem, Deus preparou. Na linha de baixo ele vai dizer que aquilo que ainda era um mistério, agora está revelado a partir do Espírito, o qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, olho não viu, ouvido não ouviu, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda também as profundezas de Deus. Então aquilo que os olhos não haviam visto e nem os ouvidos haviam ouvido, o Espírito Santo de Deus já nos deu a revelação. Aquilo que Isaías falava ainda em tom de mistério, em tom de profecia, Paulo está dizendo, olha, aquilo que era só profecia, agora está revelado a nós a partir da mensagem da cruz. Hoje nós falamos muitos nomes de personagens bíblicos aqui, enquanto nós estávamos brincando, né? Falamos Sansão, Jonatas, Esther, e tem muitos outros. E nós temos algo que eu acredito que eles gostariam muito de ter. Nós temos a plena revelação de que eles só tinham uma profecia. Já parou para pensar nisso? Tudo que Davi fez, e tudo que ele escreveu, e tudo que ele orou e registrou nos Salmos, ele falava em tom profético. Mas hoje nós falamos como quem já tem a revelação, o conhecimento. Porque o Messias que viria, já veio. O mistério antes oculto, agora é revelado, mas ele é revelado por um canal, chamado Espírito Santo de Deus. Então talvez você cresceu na igreja, talvez você vai na igreja aí com sua mãe, com sua avó, né? E você está lá domingo após domingo, aprendendo da palavra de Deus e obtendo informação. Mas sabe, no início desse ano, enquanto eu estava começando a fazer alguns devocionais, eu estava preparando uma mensagem para pregar em outro lugar, o Senhor ele falou algo ao meu coração, que revelação é mais importante do que informação. A nossa geração tem muita informação, a nossa geração sabe de tudo, e o que não sabe pesquise e imediatamente tem a resposta. A nossa geração não tem mais a mesma curiosidade de ter que esperar até o domingo seguinte na outra escola bíblica para perguntar, para tirar uma dúvida, porque se a gente jogar no Google agora, já tem a resposta. Só que muita informação não necessariamente produz a maturidade que nós precisamos. A revelação sim. Porque mais importante de aprendermos o que está escrito é o porquê está escrito. Mais importante do que termos um entendimento de saber onde está um texto bíblico, pesquisar e memorizar versículo, é ter o Espírito Santo revelando tudo isso ao nosso coração. Então a revelação é o que Paulo está dizendo aqui. Ela atinge um nível que a informação não. Porque a informação é intelectual, mas a revelação é espiritual. Tem coisas que recebemos no Espírito. É por isso que para o mundo essa mensagem é loucura. E para nós é poder de Deus. Porque tem coisa que está aqui que só você sabe onde Deus te visita quando você lê ou quando você ouve. Tem coisas que acontecem que são de uma atmosfera, de um nível espiritual que o carnal não pode e nem vai seguir. Enquanto as pessoas estão tentando fazer equação para descobrir por que o homem que estava lá doente agora foi curado, a gente sabe que foi poder de Deus. Quantas pessoas estão fazendo aí, tentando descobrir por que o cara bebia e agora ele não bebe mais, e agora ele vai para a igreja ao invés de ir para o bar, a gente sabe que é poder de Deus. Quando nós vemos uma mulher que não podia ter filhos e agora ela gera filhos, nós sabemos que é poder de Deus, porque esse nível de entendimento é mais que intelectual, ele é espiritual. E se nós não atingirmos, não abrirmos
o nosso coração para o que é espiritual, a gente vai passar a vida indo na igreja, nós vamos aprender todas as músicas, nós vamos memorizar muitas coisas, mas vai ser um nível que nunca foi desbloqueado. E eu gostaria muito que você desse um passo mais fundo nas águas de Deus. Sabe, tudo que você já viveu até hoje, tudo que você já viu ou experimentou, Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais. Então, não cometa o erro que a Bíblia vai chamar de erro, que é de olhar para as coisas passadas e dizer que no passado era melhor. Ah, que no passado era assim. Ah, que anos atrás acontecia tal coisa. Irmãos, o melhor de Deus é hoje. O que nós vivemos, o que nós aprendemos, o que nós recebemos, foi bom, foi maravilhoso, foi limpo para aquele período, porque hoje tem um novo maná. Não dava tempo do povo reclamar do maná antigo, porque o novo caía. Mas eles não entenderam que era necessário que o maná caísse todos os dias. Nós precisamos da porção de hoje. Jesus nos ensinou a orar pelo pão de hoje. Jesus, o pão da semana, não, o de hoje. O de hoje. Para você não ficar lamuriando de ontem e nem ficar ansioso pelo de amanhã, mas o de hoje, a suficiência de hoje. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo hoje. Seguindo a leitura do 2º capítulo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Nós não recebemos o espírito que pula carnaval. Nós não recebemos o espírito da farra. Não foi esse espírito que Deus nos deu. Nós recebemos o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne o que é espiritual, e ele não é discernido por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu instrutor? Mas nós temos a mente de Cristo. E é aqui que eu gostaria de chegar. O que difere o entendimento se a mensagem da cruz é loucura ou é poder, tem um nome. O que determina se a mensagem da cruz vai ser chamada de mensagem de louco ou mensagem de salvo, Paulo ele dá um nome quando ele encerra o assunto. Ele fala que nós entendemos a mensagem de Deus e as coisas de Deus por causa do Espírito Santo e por causa da mente de Cristo. Essa é a chave. Você precisa de uma mente compatível com as coisas que Deus está fazendo. Você precisa de ter a mente de Cristo para entender as coisas de Cristo. Você precisa estabelecer uma sintonia. O espiritual de Deus vai visitar o seu espiritual. O sobrenatural de Deus vai visitar o seu sobrenatural. Se o seu sobrenatural não é estimulado, não é exercitado, se o seu ceticismo ainda está mais aguçado do que o que você crê que Deus pode fazer, você precisa de reconfigurar. Porque Deus, para que possamos entender tudo que está aqui, nos deu a mente de Cristo. Em tese, pense como Cristo pensaria se estivesse em seu lugar. Ao invés de questionarmos muitas vezes o mover de Deus, uma cura, ou algo que aconteceu, ou uma conversão muito esquisita, na verdade pensa assim, bom, se na cabeça de Jesus tem como, se Jesus então fez isso, eu creio que é possível. Eu me lembro quando eu era novo, eu tinha uns 8 anos de idade, e um homem bêbado, ele me acertou de bicicleta. Não foi nenhum acidente grande, mas ele estava meio assim cambaleando em cima da bicicleta e me acertou. E eu cheguei em casa chateado, com o joelho ralado, e eu fui reclamar com meu pai. Falei, poxa, mas ele estava bêbado, né? Não tive culpa, porque para onde eu desviei ele também entortou e me acertou. E o meu pai ele falou assim, ore por ele. E eu, 8 anos de idade, né? Difícil de assimilar ainda as coisas, mas eu fui na ideia do meu pai. Eu orei por aquele homem.
Um mês depois eu vi aquele mesmo homem. Ele também estava de bicicleta. Só que ele estava de terno e gravata e ele não estava bêbado. E ele parou a bicicleta do meu lado. Sabe o que ele me disse? Ele disse: eu me converti. Então eu tenho uma imagem dele me acertando bêbado. Eu tenho uma imagem dele no mesmo sentido, só que dessa vez convertido. É que eu dei um nó na minha cabeça. Porque eu tinha uma imagem dele sim, ímpio. E agora eu tenho uma imagem dele salvo. E foi um grande choque de realidade para mim. Porque muitas vezes nós não cremos que Deus pode fazer, quando na verdade Ele pode. Ele continua fazendo. Então, a pergunta para você é: você tem a mente de Cristo? A pergunta para você é: já teve uma metanoia na sua mente? Você crê de fato no que a Bíblia diz? Você crê de fato nas promessas que estão postas para você? Você crê na vida da igreja, na importância da vida da igreja? Ah, eu vim para o retiro porque, para fugir. Não, nós não viemos a um lugar como esse para fugir. Nós viemos para receber de Deus. Nós viemos para estimular a vida da igreja. A gente vai ficar junto assim tanto tempo. Tem um quebra-gelo legal. Geralmente você vai olhar para aquela pessoa e ela já não vai te parecer mais tão estranha. E isso não é só porque nós estamos no mesmo lugar. Que se estivéssemos no mesmo lugar, mas sem um propósito estabelecido, já tinha dado muita briga e discussão. Já tinha dado encrenca. Muita gente diferente no mesmo lugar, mas eu sei que pela manhã foi lido o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. O salmista não fala: ó, quão bom e quão suave é botar todo mundo no mesmo lugar, trancar a porta e sair. Ó, quão bom e quão suave é colocar o pessoal no mesmo salão, sem nenhum assunto, sem nada tratar. Vai dar encrenca. Ó, quão bom e quão suave é que nós vivamos em comunhão. O que é comunhão? É uma união comum. Nós estamos aqui pelo mesmo motivo, pelo mesmo objetivo. Nós estamos aqui por causa da cruz de Cristo. Quando nós chegamos nesse lugar com esse entendimento, que embora o irmão ali ainda não me é tão familiar, mas ele está aqui pelo mesmo motivo que eu vim receber de Deus, ele também veio receber de Deus. Isso já nos aproxima. Só que isso não é apenas psicológico, por assim dizer. É também espiritual. Deus ama estreitar laços da igreja. Ama. Deus ama fortalecer a comunhão da igreja. Deus ama de todas as formas nos dizer assim: somos diferentes, temos histórias diferentes, viemos de locais diferentes, mas fomos salvos pela mesma obra, a obra de Cristo na cruz. E isso não é compreensível por um entendimento humano. Pelo contrário, é um entendimento espiritual. E esse entendimento só nos é revelado, desbloqueado, a partir de uma mente de Cristo. Nós precisamos da mente de Cristo. Porque só a mente de Cristo vai nos proporcionar revelação, além da informação. Você crê nisso? Amém. Eu quero orar com você agora. Gostaria que você se colocasse de pé. Mas eu não quero orar sozinho. Eu gostaria que você pensasse em tudo isso que nós temos falado aqui ao longo desses dias. Do que a cruz te faz lembrar quem você era, quem você é hoje. O que a obra da cruz te proporcionou. As bênçãos que Deus te deu a partir daquilo que Cristo já fez por você. Como Ele tem nos livrado, como Ele tem nos guardado, como Ele tem nos preservado no meio de um mundo tão mau. Todos os dias as manchetes assim são de fato assombrosas. Mas quando nós olhamos para a vida da igreja, para a realidade da igreja, para a mensagem da cruz, sabe, Ele ainda está trabalhando. Ele ainda está fazendo. E aquele que foi fiel para começar, Ele é fiel para concluir. Aquele que te chamou, aquele que te puxou pela mão e te levantou, Ele continua trabalhando em você hoje. Irmão, você é mais crente hoje do que era um ano atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então assim, o primeiro amor é muito bom. É muito gostoso viver essa paixão que nós temos pelo Evangelho, pela obra de Cristo na cruz. Mas é mais importante olhar para onde esse primeiro amor nos leva.
Ele nos leva a uma posição de maturidade, entendimento, crescimento, força. É o que nos mantém de pé, mesmo quando tudo tenta nos fazer desanimar. Aleluia. Então, a mensagem da cruz é loucura e é poder de Deus. Aos que ainda soam como loucura, nós oramos para que eles se convertam. Porque é o Espírito, esse que revela, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você só crê hoje porque não foi seu entendimento próprio. Na verdade, foi o Espírito Santo que adentrou as portas do seu coração. Glória a Deus. E para nós que a mensagem é poder de Deus e salvação e operação, nós temos que orar para que essa mente de Cristo seja desenvolvida ainda com mais poder. Aleluia. Então nessa noite, Pai, eu oro no nome de Jesus, para que o seu Santo Espírito, aquele que veio e adentrou as portas do nosso coração e nos convenceu, Pai, eu oro para que esse mesmo Espírito ele opere em nós de uma maneira tão especial essa noite, porque o Senhor sabe do que nós precisamos, e muitas vezes nós não precisamos nem de mais uma informação, ou talvez nem mais de uma canção. Nós precisamos de um toque do Senhor, nós precisamos de um renovo, de um bálsamo, nós precisamos ser recarregados pelo Senhor. Nós precisamos ser reiterados a sua promessa, e que mesmo quando tudo parece tão nublado, tão cinzento, nós ainda podemos sentir a sua mão sobre nós. E a mensagem da cruz faz sentido para nós. A mensagem da cruz mudou o nosso destino. Antes éramos seus inimigos, condenados, mas agora somos seus amigos, somos os seus filhos, recebemos o Espírito da adoção. Não o espírito que clama por escravidão do mundo, não é o espírito do vício, não é o espírito do desgosto, nem do dissabor, é o espírito que clama Abba Pai, é o espírito que clama que o Senhor é nosso Pai, é o espírito que nos faz entender as preciosidades da sua palavra. Pai, é o espírito que nos revela aquilo que o nosso entendimento ainda não chegou, mas o seu Espírito traz até nós, com luz, com clareza, com transparência. Por isso eu oro, para que possamos, Pai, absorver ainda mais do seu poder, da sua palavra, que possamos ser a vida plena da igreja. Que todas as dificuldades que temos, nós não concordamos em tudo, nós não entendemos tudo, mas a sua palavra e o seu Filho nos fazem um. Nós somos um com o Senhor, nós somos um no Senhor, nós somos um olhando para a cruz. Por isso que toda dificuldade seja superada, que possamos nos amar mais, que possamos gastar mais tempo juntos, sermos mais solícitos uns para com os outros, que possamos ser a força do fraco, que possamos ser o apoio do caído, Pai. Mas é a partir de nós, Senhor, que a sua mensagem é vista pelo mundo. Fortaleça a sua igreja, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus.